Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no coração de cada vascaíno que for assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre as divisões de base do Vasco da Gama. O Sub-20 atuou. Vamos falar aí sobre a perspectiva de Vasco da Gama e Caracas para o duelo de quarta-feira da Copa Sul-Americana. Vamos falar também sobre a compra do Benítez, sobre a política do Vasco, sobre o Levenciano e principalmente aí a Rede Globo, que ficou desesperada com as declarações aí do Levenciano na entrevista que ele concedeu ao GE. Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, as categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco hoje empatou em 3-3 no Sub-20, empate horrível para o Vasco, que ocupa a última colocação no Campeonato Brasileiro da categoria. Lá no CT do Caju, o Vasco empatou com o Atlético Paranaense. Infelizmente, 7 pontos em 9 jogos. O Vasco na 20ª colocação. É o retrato aí das categorias de base do Vasco da Gama. Não é apenas o futebol profissional. Com relação ao futebol profissional, a delegação do Vasco ficou em Goiânia. O Vasco viaja amanhã na parte da tarde para a Venezuela para enfrentar o Caracas aí no jogo decisivo da Copa Sul-Americana. E mudanças vão acontecer no time do Vasco da Gama. A gente vai poder contar aí com o Leandro Castan, que não pôde atuar no jogo com Goiás. O Pikachu retoma a titularidade da lateral direita, uma vez que o Caio Tenório está com Covid e vai ficar afastado por 10 dias, cumprindo aí as medidas de segurança impostas aí pela CBF. E o recém-contratado junto ao PAOK, o Léo Matos, não foi inscrito para essa fase da Copa Sul-Americana. Meus amigos, a gente fica na expectativa para a gente saber se Ribamar e Henrique terão vaga na equipe do Vasco da Gama para esse jogo. E a gente aguarda aí a confirmação do técnico Ricardo Sapinto. Quem virou dúvida para esta partida foi aí o Thales Magno, que saiu ontem lesionado. Houve uma melhora hoje no quadro clínico do Thales, mas o Thales ainda sente a lesão de ontem. Como somos sabedores, o Germancano não vai para a partida, ficou no Rio de Janeiro. Amigos, com relação à compra do Benítez, havia uma reunião marcada nesta terça-feira. O Campelo iria viajar para a Argentina para sacramentar a compra do Benítez, só que amanhã terá uma reunião no Conselho Deliberativo, uma reunião decisiva para ver se as eleições do Vasco da Gama acontecerão de forma presencial ou online. Então o Campelo vai tentar sacramentar aí a compra do Benítez por videoconferência. Os argentinos ficaram muito entusiasmados aí com a proposta do Vasco da Gama pelo Benítez,
mas dificilmente essa negociação vai ser concretizada via videoconferência, segundo os dirigentes do Independente de Avijaneda. Meus amigos, com relação à política do Vasco aí, muita troca de farpas. O Levenciano hoje deu entrevista ao GE, né? O Globo Esporte desesperado, muito desesperado, tentou denegrir a imagem aí do Levenciano, colocando aí Identidade Vasco, colocando aí o pessoal do Fusarca, e o Levenciano deu a resposta da forma como era para ter dado, falou que todos os executivos dele vêm de fora, ninguém vai ter cargo, acabou essa política do toma lá e dá cá, e consequentemente essa mamata aí que impera no Vasco da Gama. E outra coisa, o Levenciano falou que o valor a ser pago com esses executivos, basta fazer economia aí com coisas que o Vasco da Gama gasta que não são normais, certo? Principalmente com jogadores perna de pau. E meus amigos, e o Levenciano mandou também um recado aí para o Alexandre Campelo. O Alexandre Campelo aí que hoje veio a público para poder falar que o Vasco precisa de 25 até 2025 ou 2030, o Vasco iria ser uma potência econômica. Levenciano mandou uma resposta para ele, disse abertamente o seguinte: o Vasco, o torcedor, ele não quer superávit, ele quer títulos. E isso é a grande verdade. Essa diretoria é muita planilha. Estou gostando da posição aí do Levenciano com relação a isso, porque o que acontece? A imprensa agora, principalmente aí, o GE, o Sport TV, os veículos de comunicação da Globo, a CBN, eles estão vendo que agora vai ter representatividade no Vasco da Gama. Que perguntas que são feitas mal intencionadas vão ser respondidas à altura, diante de muita dedicação e de muito trabalho aí. Então parabéns ao Levenciano aí, que tem que ter coragem, né? Tem que ter aí eficiência para colocar o Vasco e mostrar o que está sendo feito. Porque até aqui, toda a campanha que foi feita, toda a campanha com muita transparência e muita dedicação. Certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá, e muito obrigado pela sua atenção. Valeu, meus amigos. Abraço.